Olá, colegas, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, inicialmente aqui na página Serviço Social Brasil. Hoje, dia 1º de maio, venho parabenizar a todos os assistentes sociais do Brasil e do mundo pela parte excelente do trabalho que estão realizando dentro das políticas públicas de apoio aos trabalhadores, no combate ao preconceito, na construção de uma nova ordem societária, na plena emancipação, empoderamento e protagonismo dos sujeitos sociais, na viabilização dos direitos sociais, civis e políticos. É um prazer estar aqui com vocês hoje no Café Crítico. Hoje eu tenho um tempinho a mais para a gente discutir alguns pontos interessantes. Deixa eu arrumar aqui. Opa, ficou melhor. Alguns pontos interessantes na perspectiva do trabalho, trabalhador, emprego, mundo do trabalho, relações ocupacionais, socioocupacionais do serviço social. Então é importante a gente frisar que todo esse fazer profissional, ele é fruto de uma construção de muitos anos. Não aconteceu de um dia para o outro. Eu não sou responsável por essa construção, eu sou apenas um pequeno grão de areia, um cientista no meio do caminho que surgiu na tentativa de firmar essa ideia, se houver algum ponto possível de melhorá-la, propor novas iniciativas de debate, novas aberturas de diálogo, na perspectiva da maiêutica e da dialética socrática. É um prazer muito grande estar com vocês hoje no Dia do Trabalho. Parabéns, trabalhadores do Brasil, todos os trabalhadores do Brasil, ok? Vamos ver aqui, muito bem. Então, continuando a nossa perspectiva aqui, o aplicativo do Facebook diz que travou, né? Eu pedi para aguardar, então vão sinalizando aí para mim se está funcionando ou não. Acredito que sim. Então, dentro dessa discussão, qual é o primeiro assunto que nós vamos tratar hoje aqui no Café Crítico? É a diferença da relação entre emprego e trabalho. Eu já discuti aqui com vocês várias vezes dessa relação. O capitalismo, ele já tem uma ideia construída de que o emprego é a melhor forma de solucionar o problema das desigualdades sociais. Infelizmente, muitos assistentes sociais estão defendendo também esta ideia de que o emprego seja a melhor forma de solucionar as desigualdades sociais. E podem até não defender abertamente, pode até não dizerem abertamente que defendem essa ideia, mas na sua metodologia, na sua praxis profissional, eles acabam demonstrando através do comportamento, da fala, do discurso, que defendem que o emprego é o melhor instrumento para melhorar o nível das desigualdades sociais, para a pessoa emancipar-se socialmente. Este é um engodo do capitalismo colocado na cabeça das pessoas. É esse o tipo de engodo que cria muitos capitalistas sem capitais. O pobre, pé rapado, vamos usar essa linguagem aqui, morador muitas vezes da favela ou das margens da favela, que defende os ideais do capitalismo. É o capitalismo sem capital. O indivíduo que não tem nenhuma forma de participar do capital, mas é defensor do capitalismo. Então essa ideia é um princípio da alienação profissional. Ela acontece dentro do serviço social, tem muita gente que defende o emprego. O próprio serviço social, ao se estabelecer como um trabalho profissional não liberal, que depende exclusivamente de empregos estatais, acabou se tornando um instrumento de alienação, na perspectiva de que até hoje, com 50 anos de regulamentação profissional, nós ainda não temos o piso salarial. Com 50 anos de regulamentação profissional, o judiciário diz que não respeita colegiado de classe e que não tem obrigação nenhuma de pagar a hora técnica fixada pelo Cefes na tabela de honorários do serviço social. Então, 50 anos de profissão de um trabalho que, na linguagem de alguns autores, não é trabalho e, na linguagem de muitos assistentes sociais, é emprego. E sendo emprego, o que é um emprego? Vamos na definição das duas palavras. Emprego, trabalho. Eu já gravei sobre isso aqui, tenho falado muito aqui, eu espero que contribua para a criticidade de muitos assistentes sociais aí do Brasil. Essa é uma contribuição. Não é uma verdade absoluta, então ela é plausível de ser rebatida, de ser questionada. Mas raciocina comigo. O emprego é um instrumento do capitalismo que leva um capitalista
contratar 50, 100, 200, 300 outras pessoas, enriquecer as custas dessas pessoas, pagando um salário mísero, e daqui 10, 20 anos esse capitalista vai estar duplamente rico e todas aquelas outras pessoas que ele contratou vão continuar sendo pobres. Essa é a primeira coisa que a gente precisa pensar da categoria emprego. A segunda coisa que a gente precisa pensar na categoria emprego é a questão de que o emprego, de fato, pode mudar a realidade social de uma pessoa, a condição social, a posição socioeconômica de uma pessoa. Será que o capitalismo vai permitir isso? Existe espaço no capitalismo para essa ideia de que um sujeito que trabalha por R$800, R$1.000, R$1.500, no máximo aí R$2.000, porque aqui no Brasil R$2.000 já é o emprego. Nossa, tô com um empregão, cara, tô ganhando R$2.000 por mês, hein? Mas tô com um empregão, aí me apareceu uma oportunidade boa, vou trabalhar agora, empregão, R$2.000 por mês, né? Aí ele não tem plano de saúde, não tem plano odontológico, ele não pode colocar o filho numa faculdade, numa escola particular, numa escola de dança, de natação, etc. Não pode colocar o filho numa escola particular, não pode colocar o filho numa universidade com mais renome. Isso aí fica só para os capitalistas, né? Toda essa nata boa aí, esse suprassumo, só fica para os capitalistas. E os capitalistas que têm capital, que é importante entender que tem capitalista com capital e capitalista sem capital, que é o deplorável, o coitado do capitalista sem capital. Então toda essa nata boa fica para o capitalista com capital. E para os não capitalistas e para os capitais fica o emprego. E aí, dentro da perspectiva do emprego, o cara se mata para trabalhar 30 dias no mês, né, que seja 20, de 20 a 30, e no final do mês ele mal dá conta de conseguir pagar as prestações que acumularam. O celularzinho que ele comprou em 20 prestações, a geladeira que ele comprou em 24 prestações, o televisor que ele comprou em 12 prestações, o sofá que ele comprou em 12 prestações, e aí passa, quem sabe, daqui uns 30 anos ele consiga entrar aí num programa da Caixa Econômica Federal, durante 30 anos, né, para conseguir adquirir sua casa própria, já que a grande maioria vive de aluguel. Um aluguel na casa de possivelmente um capitalista ou de um capitalista que acha que é capitalista e por aí vai. Enfim, ele vai trabalhar a vida toda e no final da vida talvez ele construa essa casinha. Só que o cara para quem ele trabalhou por R$2.000, ó, faturou rios de dinheiro. Esse é o primeiro ponto do entendimento da diferença entre entre trabalho e emprego. Qual é a outra diferença? Outro argumento, outra perspectiva, outro ângulo que a gente precisa pensar. Quando uma pessoa é nova e está precisando de renda, está entrando na vida acadêmica, na vida profissional, ela está ansiosa para conseguir uma fonte de renda. Então qualquer coisa que ela conseguir está bom. Em função das necessidades básicas de um país extremamente vulnerabilizado, que expõe as pessoas à pressão psicológica, ao risco. Então o que ele encontrar está bom. Tendo uma fonte de renda, está ótimo. Aí outras questões como prazer pelo que vai fazer, gostar do que vai fazer, isso não é levado em consideração. Pelo menos nos primeiros anos de trabalho, isso não é levado em consideração, não é nem pensado, a pessoa não se preocupa o que vai acontecer com ele a longo prazo. Ele não está preocupado se aquele trabalho expõe ele ao perigo, se tem insalubridade, se tem repetição de exercício, muito exercício. Mas o plano odontológico tem que ter trabalhador ou não. A gente vai chegar lá, Ramsés. Veja bem o que acontece. A questão não é o ter que ter, é o ter condição de pagar. Entendeu? Essa é a grande questão. A diferença entre o trabalho e o emprego é essa. O emprego limita o indivíduo a um determinado fator condicionante, que é o preço pago pela mão de obra. A mais-valia dividida, uma pequena parcela, é utilizada para pagar esse escravo moderno, que não vai ter condições de incluir no seu plano de vida, vamos assim dizer, o pagamento de um plano odontológico. Quando ele é sozinho, ele consegue, mas aí ele casa, tem o dele e da mulher. Às vezes a mulher não trabalha. Se a mulher trabalha, ela consegue. Junta os dois e faz. Aí tem um filho, mais um filho, 2 filhos, às vezes 3. E aí o que era um plano odontológico se torna 5. E por aí vai. É só uma argumentação de como incluir esse plano dentro desse orçamento reduzido. Vamos voltar para a questão trabalho e emprego.
Então o sujeito no começo da vida, qualquer coisa que ele puder fazer, ele faz. Ele está disposto a conseguir uma fonte de renda, mas passam 5 anos e ele descobre que o que ele está fazendo não é o que ele queria fazer. Ele não gosta do que está fazendo. Então ele se torna um mau profissional, um profissional incompetente, um profissional estressado, um profissional que faz o trabalho mal feito, que acaba agredindo as pessoas porque está fazendo uma coisa que não gosta. O emprego leva as pessoas a fazerem uma coisa que não gosta. O trabalho não. O trabalho, quando ele de fato é trabalho, a pessoa faz uma coisa que gosta. Muitas vezes é muito melhor uma pessoa estar na agricultura, plantando e colhendo, vivendo bem, vivendo uma vida saudável, fazendo o que gosta, do que estar numa profissão na cidade, fazendo o que não gosta, em função das necessidades e das desigualdades sociais. Conheço muitos idosos que viviam bem no campo e que foram tirados no campo quase que forçosamente, foram colocados em abrigos ou então em apartamentos na cidade, viveram pouco tempo e em seguida morreram de depressão, de desgosto, de angústia, de solidão, de falta de prazer em viver. A gente precisa pensar emprego e trabalho relacionado às questões da felicidade. É impossível se trabalhar com uma coisa que não gosta. É impossível se trabalhar com uma coisa que não concorda. É impossível ser feliz trabalhando com uma coisa que você não tem inclinação, não tem vocação, não tem aptidão. É difícil você ser feliz. Isso é que nem casamento. Muita gente entra no casamento procurando a felicidade. Ele deveria ser feliz com o parceiro ou a parceira primeiro, para depois entrar no casamento. Aí daria certo. Agora, se ele for para o casamento procurando a felicidade, ele vai encontrar dívida, boleto para pagar, depois filho para cuidar, um monte de problema, discussão, os defeitos do parceiro, da parceira. Então, entrar no casamento à procura de felicidade está afadado ao fracasso. A mesma coisa se diz a respeito da vida profissional. Você tem que entrar para fazer uma coisa que você goste de fazer, que você tenha prazer de fazer, que você sinta alegria de fazer quando acorda de manhã cedo. Oba, vou pro meu trabalho, né? Coisa boa de se fazer. Agora a pessoa já, nem para acordar de manhã cedo, já acorda, e é por isso que a gente hoje tem tanto câncer no Brasil, a doença, o câncer, o CA, que já está aí já identificado que muitos deles são em função de estresse, raiva e princípios de depressão que acabam criando esse tipo de doença, problemas do funcionamento biológico como um tal, que levam ao condicionamento, que levam o corpo a falir determinadas funções, dando espaço para o surgimento de doenças, como doenças que passam a fazer parte do código genético das pessoas. Às vezes já tem, mas às vezes não tem e passa a fazer parte. Então, são doenças do mundo moderno, que uma delas se relaciona diretamente ao trabalho. A pessoa faz o que não gosta e faz insatisfeito. E o serviço social, infelizmente, se tornou esse funil. Em função de vários fatores recentes, se tornou esse fuzil. O cara se candidata para o vestibular de administração, não forma a turma, vai para o serviço social. Ele se candidata para o vestibular de pedagogia, não forma a turma, vai para o serviço social. Pedagogia, educação física, não forma a turma. Administração, não forma a turma. E por aí vai uma fila deles que eu sei, porque eu vi isso acontecer muitas vezes, eu acompanhei isso de perto. Aí funila tudo aqui para o serviço social. Aí fica aqui uma multidão de pessoas, que nós temos agora uma multidão, está chegando perto de 200 mil profissionais a nível de Brasil. É assustador, né? 200 mil assistentes sociais no Brasil, mas quase um quarto desses 200 mil, ou seja, uns 50 mil, não vão gostar de ser assistente social. São direitistas, clericalistas, tradicionalistas, conservadores, que não se coadunam com os elementos do projeto ético-político do serviço social, não se coadunam com o código de ética do assistente social, não se identificam com as ideias defendidas no trabalho profissional do serviço social, e estão aí. O que é que essas pessoas vão fazer? Das duas, ou com o tempo eles se amadurecem intelectualmente e passam a entender que esse é um trabalho científico, que exige uma compreensão científica, ou eles vão acabar se tornando infelizes na profissão, praticando a profissão de forma equivocada e trazendo muitos prejuízos para o quadro profissional e para a coletividade profissional. Isso é muito preocupante. Pessoa que está no serviço social, que não gosta do serviço social, que não concorda com as diretrizes curriculares do serviço social, com os instrumentos, com a literatura do serviço social, com os princípios fundamentais do Código de Ética do Serviço Social. Tem um monte, eu conheço um monte. Aqui na página, pelos comentários que as pessoas fazem nas publicações, dá para você identificar o posicionamento delas. Muito preconceito velado, muito confessionalismo, clericalismo velado, tradicionalismo, defesas de pontos literários
que dentro da perspectiva do aporte teórico do serviço social já foram superados, que eles continuam defendendo. E aí nós temos outro ponto, que são pessoas que se formaram em outra profissão e depois fizeram serviço social e agora estão fazendo o ecletismo profissional, que é tentar fundir as duas profissões e exercer as duas ao mesmo tempo. Aí nós temos o serviço social clínico, nascido dessa ideia do ecletismo profissional. Nós temos as terapias no serviço social. Nós temos aí a psicologização do serviço social. Nós temos aí o serviço social judicializante e vários outros que eu poderia fazer uma lista deles aqui, que são frutos desse ecletismo profissional da pessoa que não consegue separar os limites profissionais entre uma profissão, uma formação que ela tem e outra formação que ela tem. Ela quer fundir as duas, ela quer tirar o melhor proveito das duas ao mesmo tempo. Isso não, definitivamente, isso não dá certo. Isso é imoral, isso é antiético, isso prejudica a coletividade profissional, desvaloriza a profissão e empobrece de uma forma muito grave a nossa profissão. Então é importante que nós entendamos que o fazer profissional do assistente social tem um limite específico. E esse limite é o nosso trabalho. Serviço social, assistência social como um todo, em todos os âmbitos que ela trabalha, em todos os espaços socioocupacionais que ela for inserida, quer no primeiro setor, quer no segundo setor, quer no terceiro setor, ela precisa respeitar o projeto ético-político, precisa respeitar o código de ética, os princípios fundamentais do código de ética, sem desculpa, sem meios termos, sem arranjos argumentativos. Eu tenho visto muita gente procurando arranjos argumentativos para justificar o seu posicionamento errado. Eu vou recolocar essa palavra, não vou dizer errado, é porque nós temos o direito, dentro do pluralismo profissional, de discutir as ideias. Esse posicionamento distonante daquilo que está posto dentro da literatura do serviço social. Não vou utilizar o termo errado, desculpem. Distonante, que destoa, que foge aquilo que já foi escrito, que tem 50 anos de pesquisa, que tem 50 anos de amadurecimento gradativo, todo ano é discutido, debatido por milhares de profissionais do Brasil todo, seguindo linhas já ideológicas e de entendimento científico de profissionais do mundo todo, de toda a América Latina. Então isso se construiu, não foi uma coisa que chegou aqui, a faculdade bateu e agora está doutrinando os assistentes sociais. Essa é uma construção histórica que vem sendo construída, não é de hoje. E tem ponto para ser debatido, claro, tem muito ponto para ser debatido ainda. Mas aí tem que ser debatido pela coletividade. Isso é pluralismo profissional. E não pela individualidade, como querem alguns, impor ideias preconcebidas dentro do serviço social, como, por exemplo, eu já desafiei aqui nessa página, que me apresente uma corrente teórica que seja mais completa do que a corrente teórica marxista para o trabalho profissional. Nós estamos falando de emprego e trabalho, essa oportunidade para falar nisso. E até agora não apareceu ninguém para me apresentar uma corrente teórica que seja mais completa, mais abrangente, que seja mais eficiente, que tenha mais eficácia do que a corrente teórica marxista. Se tiver alguém, apresente. Aí já me apresentaram vários nomes, quando a gente vai ver, quando eu já não sei automaticamente, quando a gente vai estudar sobre aqueles nomes, você vai perceber que são nomes de correntes que já vêm da corrente marxista. São melhorias da própria corrente marxista. Enfim, completando essa parte relacionada ao trabalho e emprego, é importante que você, trabalhador, seja feliz no que está fazendo. É uma questão de saúde, é uma questão de realização profissional, é uma questão de felicidade, é uma questão de amor por si mesmo. Não vá somente pela sua necessidade momentânea. Ainda que por um tempo você tenha que desenvolver uma atividade até as coisas melhorarem, mas assim que melhorar, procure fazer uma coisa que você gosta. Não adianta a gente ter aqui no serviço social 200 mil assistentes sociais e 50 mil deles não gostar de ser assistente social. Ser assistente social não é um trabalho fácil, é um trabalho bonito. É um trabalho que, para quem gosta, é muito satisfatório. O salário ainda não é satisfatório, porque, como disse, há 50 anos de existência ainda não temos o piso salarial. E esses 50 anos é só de regulamentação da profissão, porque existe há muito mais tempo. Mas como profissão regulamentada já tem 50 anos. Então, é um trabalho bom, mas a pessoa precisa gostar. A pessoa precisa se enquadrar, ter essa inclinação, essa aptidão pelo trabalho profissional. Essa aptidão pela coletividade, pelo entendimento da coletividade. Se você é do tipo individualista, que prefere defender o capital, a economia,
que os teus princípios religiosos estão acima do fazer profissional, então vai ser difícil para você se sentir feliz na realização deste trabalho. Ação social qualquer pessoa pode fazer, não precisa ser assistente social para fazer ação social. Qualquer pessoa pode fazer, pode realizar ação social. Então é importante perceber a diferença entre trabalho e emprego, porque o trabalho dignifica o homem, o emprego escraviza o homem. Desde criança nós somos condicionados pelos pais, pela escola, pelo sistema vigente, fomos condicionados permanentemente a sermos empregados. E os políticos continuam teimando que a solução para o país é gerar emprego. Só que gerar emprego é gerar a ideia de que 1000 homens serão explorados por um homem. Esse conceito de exploração leva à acumulação de riqueza e não à distribuição de riqueza. O que leva à distribuição de riqueza? A livre iniciativa, o trabalho sem ser empregado, o trabalho por conta própria, o trabalho próprio, abertura de empresas, de negócios. Isso leva ao crescimento do Brasil. Emprego não. Emprego é mais do mesmo. É mais acumulação, menos distribuição. É acumulação na mais-valia. Da mais-valia na mão de uma meia dúzia e o restante continuará escravizado. Já o trabalho, a livre iniciativa, o trabalho individualizado, não. Então, o que acontece dentro dessa perspectiva? O Brasil não está preparado para o trabalho, está preparado para o emprego. E aí você vai ver muita gente dizendo, eu não consigo emprego, não consigo emprego, não consigo emprego, não consigo emprego. E Yamamoto já falou sobre isso, falou várias vezes sobre isso, Yamamoto. Mas o texto mais fechado de Yamamoto sobre isso é essa. Olha, a realidade está diante de nós, está posta diante de nós. Ela é dinâmica, constante, evolui. Cabe a nós, profissionais, são palavras de Yamamoto, cabe a nós, profissionais, nos apropriarmos desta realidade e transformá-las com instrumentos, metodologias, transformá-las em novas frentes de trabalho, em novos projetos sociais, em novos projetos socio-ocupacionais. Então, é inadmissível que um assistente social, de fato, venha com esse argumento de que não consegue arrumar emprego. Eu vejo direto nos grupos do WhatsApp. Eu vejo direto nos debates, nessa página mesmo. Estou formado há não sei quantos anos e não consigo emprego. Gente, se você não consegue emprego é porque você foi condicionado para ser escravo de alguém. E não é isso que o serviço social faz às pessoas. O serviço social veio para te libertar desse pensamento mesquinho da escravidão ocupacional. Olha, se você olhar dentro do seu bairro, você não precisa andar mais do que 10 quarteirões, 5 quarteirões da sua casa, talvez na sua própria rua, tem uma oportunidade de um projeto de intervenção, um projeto social. Uma oportunidade de intervenção que pede um projeto social, que pede uma ONG, que pede uma política pública, que pede uma cooperativa, uma associação, que pede um movimento social. Tudo isso é trabalho do assistente social. E com esse grande número de assistentes sociais agora lançado, chegando quase a 200 mil, e isso não são dados oficiais, são cálculos que eu fiz, oficiais são 120 mil, mas eu calculo que seja quase 200 mil assistentes sociais, se já não estiver passando, esse grande número vai ter que construir, vai ter que fazer o que o Yamamoto disse, abrir frentes de trabalho. Se você criar oportunidades, não ficar esperando a oportunidade chegar até você. E aqui a gente também define com isso quem tem a síndrome do emprego e quem tem a síndrome do trabalho. São coisas diferentes. Eu não nasci para ser empregado de ninguém. Já passei em vários concursos públicos, nunca assumi, porque eu não nasci para ser empregado. Eu nasci para ser um trabalhador, e trabalhador eu sou, mas empregado não. Não quer dizer que se um dia eu passar num desses bem grande, bem famoso, né? Andei raspando num deles aí, não quer dizer que eu não assuma. É bem provável que eu assuma, mas eu não vou deixar de ser um trabalhador, mesmo porque é uma coisa que eu vou estar fazendo, uma coisa que eu gosto. Mas infelizmente aqui a gente descobre aqui dois tipos de pessoas, as que nasceram para ser empregado e as que nasceram para ser trabalhador. As que nasceram para ser empregado são aquelas que sempre ficam esperando a oportunidade de vir até elas e ficam reclamando da profissão, que se formaram e não conseguem arrumar emprego. Eu estou formado tem 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, aquele chororô,
e diz que não consegue arrumar emprego. Mas se você passar lá em volta da casa desse que não consegue arrumar emprego, não vai andar um quarteirão, dois em volta da casa dele, vai encontrar um espaço ocupacional para ele desenvolver um projeto social, uma ONG, para desenvolver uma cooperativa, uma associação, apoiar um movimento social, para ele desenvolver um trabalho profissional. Trabalho, não emprego. Essa é a diferença. A diferença está aqui no conceito semântico da palavra e na aplicação teórica dela. Trabalho versus emprego. Então, enquanto ele estiver esperando emprego, ele está esperando que alguém tome a iniciativa para criar uma frente de trabalho, para a partir dessa criação, chamá-lo para ser explorado dentro desse quadro de funcionário. Quando ele estiver querendo trabalho, de fato, ele vai olhar para a realidade, vai interpretar a realidade com base na sua formação profissional, na sua capacidade técnico, teórica, científica, ético-política, metodológica, técnico-operativa, enfim, dos três eixos curriculares aí do serviço social, com todo esse instrumental, com aporte de toda a literatura do serviço social, e vai enxergar na realidade oportunidade de intervenções e vai criar uma frente de trabalho que vai servir tanto para ele como para alguém que estiver precisando também. Então, gente, a primeira coisa que a gente entende sobre trabalho aqui, colegas, é que quem depende de emprego não tem vocação para ser assistente social. Quem defende o emprego como forma de melhorar o país não tem vocação para ser assistente social. Quem fica esperando a oportunidade de bater na porta da casa e depende só de concurso público, exclusivamente de concurso público ou de contrato com prefeitura, não tem vocação para ser assistente social. Essa é uma vocação de transformação, de enfrentamento, de transformação da realidade, oportunidade de trabalho. Ou, eu vou reformular essa última fala, possa ser que você tenha vocação, mas não compreendeu ainda o fazer profissional deste trabalho profissional. Então, ou você não tem vocação, ou você não compreendeu. Se você não compreendeu, ainda está em tempo de você compreender e entender que você é um gerador de oportunidades, é um interventor social, um educador social. E o primeiro que tem que se educar é você. Aprender a disciplinar o seu tempo, a se atualizar constantemente de conhecimento, a buscar informações sempre, estar sempre atualizado e enxergar a realidade, criticar a realidade, desmistificar a realidade em volta de você, à sua volta, encontrando oportunidades ali para transformar. De repente aí, ó, pertinho da tua casa tem uma ONG que precisa de uma orientação profissional, mas você só visa, ó, lucro. E em vez de você ir lá oferecer um trabalho voluntariado que seja de 30 dias ou de 15 dias para poder desenvolver as suas ferramentas profissionais, e de repente até já indiquei muita gente para voluntariado que acabou trabalhando na empresa, sendo contratado pela empresa, contratado pela ONG, e passou a ser um trabalhador daquela instituição porque se ofereceu para fazer um voluntariado lá. Trabalho tem muito, e o trabalho é o que liga pessoas. Agora, emprego às vezes tem pouco mesmo. E eu nem queria mesmo emprego, para mim nem tem serventia nenhuma. Mas se você precisa, eu só lamento. Boa sorte, vai lá, vai na fé, lamento por você. Você poderia ser bem mais do que isso, né? Mas algumas pessoas não conseguem ser isso. Esse aqui é o Café Crítico, então aqui eu não tenho muito que ter cuidado com o que vou falar. Então eu me lembrei agora de uma frase de um tio meu que eu gostava muito, o tio Oswaldo. Ele sempre dizia: quem nasceu para ser jumento nunca chega a alazão. Né? Na linguagem caipirês dele, ele era bem do sítio, bem do interior, na linguagem dele, quem não acordar para a vida, quem não resolver fazer a diferença, quem não resolver arregaçar as mangas para ir à luta, nunca vai chegar em lugar nenhum. Nunca vai melhorar, nunca vai crescer, nunca vai expandir. Não vai quebrar o ciclo vai continuar. É o ciclo que já veio do avô, do bisavô, do tataravô. Essa é uma profissão de quebrar o ciclo. Nós precisamos quebrar o ciclo. E é por causa dessa alienação profissional é que hoje tive a triste notícia, recebi a triste notícia por meio das redes sociais de que foi anunciado aí o corte, já esse ano, já aconteceu na verdade o corte de 392 mil famílias do programa Bolsa Família. E quem que fez esses cortes? Basicamente, assistentes sociais. Então nós fomos transformados pelo Estado, do qual somos empregados, né? Eu falo somos, usando aqui uma linguagem retórica, fomos usados pelo Estado para cortar 392 mil famílias do programa Bolsa Família. Somos os fiscais da pobreza.
que o Estado vai lá fiscalizar e descobre o que é que aquela pessoa tem, se está certo, se não está, porque eu tenho que cortar o Bolsa Família dela. Então o Bolsa Família se tornou um desestímulo ao trabalho, e até mesmo um emprego nesse caso, né? Porque o cara está recebendo o Bolsa Família, ele pensa, bom, se eu for trabalhar, eu perco o Bolsa Família. Eu já vou trabalhar ganhando pouco, aí vou perder o Bolsa Família, aí depois eu perco o emprego, eu não tenho nem o Bolsa Família, nem o emprego mais. Então, aí ele não vai trabalhar. Então o Bolsa Família, em função da política, não é que o programa seja ruim, não, eu sou defensor do Bolsa Família desde antes de estudar serviço social, desde quando ele foi criado lá em Campinas pelo Cristóvão Buarque, quando se chamava Bolsa Escola. Nem era Bolsa Escola, era Bolsa Aluno, depois que virou Bolsa Escola. Desde aquela época, desde o início lá de 92, eu sou defensor dele. Eu acompanho a história dele desde lá. E até hoje eu acompanho. E eu sou defensor. Mas com algumas condicionalidades que criaram, que são inconstitucionais, essas condicionalidades são inconstitucionais, essas condicionalidades desestimulam o trabalho, estimulam a ociosidade, estimulam a desocupação. Porque se o cara trabalhar, ele perde. Então não é uma política pública emancipatória por causa das condicionalidades. Sem as condicionalidades, ou seja, se pelo contrário, em vez de diminuir, o Estado dissesse, olha, se você arrumar um emprego, você ganha R$50 de aumento. Olha que maravilha, né? R$50, gente, para quem é abastado não é nada, mas para um pai de família já dá para quase comprar um botijão de gás. Se não tivesse tão caro, dava. Em vez de cortar o Bolsa Família quando o cara arruma um emprego, devia estimular. Aí devia ter um limite aí, depois de R$1.500, R$2.000 de salário, aí corta, né? Porque aí o cara já está bem de vida, já melhorou a vida. Mas desestimular, isso não existe. Isso é a mesma coisa que você dizer para a pessoa, olha, você precisa tomar esse remédio aqui para você ficar doente. Tome esse remédio para você continuar doente. Esse é o que está acontecendo atualmente com o Bolsa Família. Então, há muitas políticas públicas no Brasil. Ontem eu fiz uma discussão aqui sobre o termo psicossocial. Na verdade, eu pensei que estava gravando aqui na página Serviço Social Brasil e eu tinha colocado no meu perfil. Na pressa, eu nem vi. Então, daqui a pouco eu vou fazer uma retomada sobre ele aqui para a gente discutir. São coisas que as políticas sociais colocam para a gente fazer que fogem o nosso fazer profissional. E que os assistentes sociais que trabalham lá no Bolsa Família ficam à mercê de serem fiscais da pobreza, de ir atrás das pessoas para descobrir, como investigadores de polícia, como fiscais, como verdadeiros parasitas, para descobrir por que se aquela pessoa tem que ser cortada, e tem deles que já vai mesmo com a faca na mão para chegar lá e encontrar motivo, quando na verdade ele deveria encontrar formas de cortar menos, de justificar os gastos, de cortar menos programas. E agora já estão dizendo aí que já vem cortado, é o próprio governo que corta por lá, e o assistente social só vai, né, resolver o pepino depois que já foi cortado. E aí tem uns deles que só vão lá e realmente não tem direito mais. Acabou o direito, porque trabalhar no Brasil não pode. Trabalhar não pode. Se trabalhar, perde o Bolsa Família. Tem que continuar sem trabalhar. Para ter direito ao programa, tem que ser dependente do programa. Não pode emancipar o sujeito, empoderar o sujeito, tornar o sujeito protagonista da ação. Não pode. É proibido tornar o sujeito protagonista da sua ação. Isso é um erro e nós, assistentes sociais, temos que começar a resistir. Eu sei, eu respeito quem trabalha com Bolsa Família, eu tenho que respeitar. São colegas de profissão, tá bom, você trabalha lá. Mas nós precisamos encontrar formas para deixarmos de ser executores, apenas executores da ordem, mantenedores da ordem, né? Quantos mantenedores da ordem, imparciais, neutros, que estão trabalhando aí no serviço social para manter a ordem social vigente, ele já vai lá para resolver a vida do usuário do Bolsa Família. Então já encontrou, está trabalhando, ó, tesoura, o Estado não tem que te pagar mais nada. Quando aquele pai de família que começou a trabalhar para melhorar a condição de vida da sua família deveria ser estimulado. Então tá. Vamos conversar sobre isso. Teria que ter um outro programa para continuar apoiando o pai de família que conseguiu um emprego, e não o contrário. Para não desestimular a ociosidade, para não estimular a ociosidade e não desestimular o trabalho. Uma outra forma, ainda que encerrasse o trabalho, ainda que encerrasse o Bolsa Família ali, cortasse, mas que tivesse um outro programa para dar cobertura àquela família.
Por exemplo, uma visão, uma cobertura mais de treinamento, de qualificação profissional, uma cobertura para colocar o restante da família também no mercado de trabalho, que a gente sabe que nem todo mundo gosta de trabalhar, isso é comum. Quem foi escravo tem pavor por trabalho, quem trabalhou a vida inteira de segunda a segunda na casa de família, aí de manhã, de tarde, de noite, mas tinha tempo para os filhos, para ganhar 200 conto por mês, 150, como eu soube de muitas histórias, 200 reais, 150 reais, agora que está recebendo Bolsa Família de 200, ó, aqui, ó, ele não quer mais trabalhar. Qual é o escravo que vai gostar de trabalhar? A pessoa que foi explorada no trabalho a vida inteira vai ter amor por trabalho? De jeito nenhum, gente. É normal um escravo não gostar de trabalho. É o correto. É não gostar. Como é que eu vou amar o objeto da minha exploração? Como é que eu vou amar o objeto do meu sofrimento, da minha exclusão? É a mesma coisa o filho que viu o pai se matando a vida inteira no trabalho e nunca viu o pai construir nada, mal conseguir pagar a conta, mal conseguir dar uma roupa adequada para ele. Como é que ele vai gostar de trabalho? Se o trabalho não traz nenhum resultado, não traz nenhum benefício, para que ele vai gostar? Você gostaria de trabalhar de graça? Vocês que estão me ouvindo aí, todos os que vão me ouvir depois desse vídeo, gostariam de trabalhar de graça para alguém? Ou de trabalhar quase de graça? Não dá. Não tem como aprender a gostar de trabalhar se o trabalho não é valorizado. E aqui no Brasil é assim, as coisas têm valor, mas o trabalho não tem valor. A terra tem valor, a casa tem valor, o material de construção tem valor, o carro tem valor, a roupa tem valor, o celular tem valor, mas a pessoa não tem valor. Ou seja, o trabalho da pessoa não tem valor. O que transforma aquilo, aquilo chama aquilo à existência, o que faz aquilo existir, que é o trabalho, não vale. A coisa produzida vale, mas o trabalho que produziu a coisa não vale. Como é que esse país vai aprender a gostar de trabalhar? Não tem como. Então é por isso que tem muita gente hoje que são dependentes do Bolsa Família, já não gostam de trabalhar por causa dessa história de exclusão que o trabalho lhe submeteu a vida toda, e ainda o próprio programa desestimula o trabalho, porque se você começar a trabalhar, você perde o programa, você perde o benefício. Então nós temos aí um tiro no pé. Uma política que deveria emancipar o sujeito é uma política que escraviza o sujeito. Precisa do Bolsa Família? Muito. É um programa premiado no mundo todo, é um exemplo para o mundo, precisa muito. Agora, nós precisamos discutir políticas que vão para além da execução, que pensem na proposição, que tornem o assistente social propositor. A gente precisa debater. Eu não concordo com o Bolsa Família como está, tem que melhorar. O Bolsa Família não pode ser um estímulo para a pessoa não trabalhar mais, para a empregada doméstica não querer mais trabalhar, ainda que eu já defendi aqui que o emprego não é a solução. O trabalho é a solução, o emprego não. É muito melhor o sujeito colocar um carrinho de espetinho na porta da casa dele do que ele ser empregado de alguém. Mas o que acontece? Aí tem uma outra questão, um outro problema, que o brasileiro, no geral, não foi treinado, não está preparado para ser trabalhador individualizado. Ou seja, para ter a livre iniciativa. Não sabe administrar dinheiro, não sabe comprar, não sabe vender, não sabe poupar e... Roseli, deveria ser assim, o Bolsa Família como estímulo para as famílias buscar capacitação, educação, esses oferecidos pelos municípios e mais, a nossa realidade é outra. Essa é a questão. Então, apesar de ter a questão educacional, né, que são condicionalidades do Bolsa Família, mas o trabalho e a remuneração por este trabalho não deveria ser motivo de cortar o Bolsa Família. Tá, eu aceito que a vacinação fosse motivo, essa condicionalidade eu aceito. O filho não está matriculado na escola, essa condicionalidade eu aceito, né? Essa é boa. Agora, a condicionalidade da renda per capita não é justa. Ela não é justa, não é ética, não é moral, não é correta. Ela desestimula o trabalho, desestimula a livre iniciativa, desestimula o empoderamento, o protagonismo do sujeito, a plena emancipação do sujeito social. E agora vamos falar então sobre a questão do psicossocial que eu falei ontem, né? Mudando de um tema para o outro, hoje é dia do trabalho, então é isso que está em debate. Os trabalhadores do SUAS, do CAPS, do NASF, do Judiciário, do CRAS, do CREAS, estão orientados a realizarem um atendimento psicossocial, orientados pelas políticas nacionais de assistência social, pela tipificação, pelo Sistema Único de Assistência Social, pela Lei Orgânica de Assistência Social, pelos conselhos
municipais de assistência social, são orientados a fazer esse atendimento pelo Cefes, pelo CFP, pelos CREs, são orientados a fazer um atendimento psicossocial pelas mais variadas e diversas instituições. Tudo bem que o psicossocial seja um atendimento, tudo bem que o psicossocial seja um serviço, tudo bem que o psicossocial seja um procedimento metodológico dentro do CAPS, do NASF, do CRAS, do CREAS, do Judiciário, em todas as instituições. Até aí tudo bem. O problema é quando ele se transforma num instrumento. E aí é que começa a violação, a invasão dos limites profissionais das outras profissões. A resolução Cefes 557 determina que os assistentes sociais não podem assinar documentos conjuntos com psicólogo ou qualquer outro profissional. Estimula o trabalho profissional em equipe, mas que os documentos sejam produzidos em separado e assinados em separado. Quando transformaram o procedimento, o atendimento, o serviço psicossocial em um documento, ele passou a se chamar relatório psicossocial. E aí misturou, dentro desse relatório psicossocial, as atribuições privativas de todas as profissões e todo mundo assina embaixo, chancela embaixo, subscreve, e a resistência para quebrar com esse paradigma resiste já há 8 anos. Desde 2009 que está resistindo aí os prefeitos, os coordenadores de CRAI, de CREAS, os operadores do direito, os trabalhadores da saúde. Ninguém quer permitir que se quebre essa mistura das atribuições privativas. Aí diz assim, mas professor, eu elaboro um relatório psicossocial e não tem atribuição privativa. É mesmo? É mesmo? Então me mostre um, para eu olhar, estudar, criticar, observar criticamente, para ver se não tem opinião. Se tiver opinião com base no conhecimento específico do serviço social, esta opinião é um parecer técnico, é um parecer profissional, é um parecer social, atribuição privativa do assistente social. Se tiver a interpretação e a descrição com base no conhecimento do serviço social, dos dados que encontrados na realidade ou da fala emitida pelo usuário da política pública e transformada agora, melhorada, ampliada, qualificada pelo olhar do assistente social, ele é uma parte do laudo, atribuição privativa do assistente social. E o mesmo pode-se dizer do psicólogo e dos outros profissionais. E aí junta tudo e faz uma sopa, todo mundo assina e está tudo bem. 8 anos já que vem batendo, o Cefes vem batendo na mesma tecla. E em função da imensa maioria dos assistentes sociais não saberem a diferença entre procedimento, método, atendimento, serviço, instrumento, documento, há essa mistura. Muita gente chamando estudo social de documento. Mioto escreveu que estudo social era um instrumento, Iasbeck, Magalhães, Rosa, Prazeres, Pisaiol. Uma turma aí diz que o estudo social era um documento. O estudo social não está no Código de Ética, não está na Lei de Regulamentação da Profissão, portanto não é atribuição e também não é competência. E não tem como transformá-lo em um documento. O produto do estudo social é o parecer e o laudo. Então ele não é um documento. Se ele não é um documento, também não é instrumento. Aí eu fico com Fávero, que diz que o estudo social é um procedimento específico do serviço social para conhecer o sujeito na sua totalidade, as suas relações sociais, familiares, econômicas, culturais, geral, com profundidade, de forma minuciosa. Eu fico com Fávero. Para mim, esse é o conceito mais inteiro do que seja o estudo social. E o estudo psicossocial, ou o relatório psicossocial, tão solicitado pelo judiciário, tão solicitado no SUAS e no CRAS, tem que fazer? Tem, é um procedimento. Você vai e faz o procedimento. Os documentos é diferente. Não é o documento que se chama relatório psicossocial, é o procedimento. Os documentos têm que ser separados, porque a resolução do Cefes diz que não pode um profissional chancelar a opinião do outro, não pode assinar a opinião do outro. O procedimento é essa confusão entre procedimento, instrumento, documento, essa rasura intelectual que tomou conta do serviço social a nível do Brasil, que é lamentável, é vergonhosa. É isso que tem causado toda essa celeuma já fazem 8 anos. Porque a resolução 557 é de 2009.
Nós estamos em 2017, está completando 8 anos, que vem assim. E a imensa maioria de assistentes sociais no Brasil ainda não conseguiram enxergar isso. Não conseguiram ver essa diferença. Eu tenho feito curso de perito judicial em várias cidades do Brasil. E, graças a Deus, tem tido um resultado muito bom. Um resultado muito prazeroso, porque eu tenho ministrado aulas para muitos peritos da justiça já, que cumprem a função de perito, que sempre estão como perito quando nomeados, e a maioria deles não sabe a diferença entre um laudo e um parecer social. Fazem na prática lá, mas não conhecem a diferença entre uma perícia social, um estudo social, um laudo social, um parecer social, um relatório preliminar, relatório circunstanciado, relatório de acompanhamento, enfim, tantos outros relatórios, não sabem a diferença. São os mesmos que continuam preenchendo relatórios psicossociais juntos, confundindo procedimento com instrumento. A mediação de conflito não é atribuição privativa do assistente social, Fabiana. E se fosse para ser atribuição privativa do assistente social, ela deveria se chamar mediação das relações sociais, já que nós não mediamos conflitos, nós mediamos as relações sociais. Não vemos o mundo, as diferenças de ideias entre as pessoas como conflitos, mas como relações sociais. É própria da construção das relações sociais. O conflito e a mediação de conflito cabe ao fórum, aos operadores do direito, aos profissionais do direito. Aos profissionais do serviço social é a mediação das relações sociais. Eu estou montando um conteúdo para lançar muito em breve um curso sobre este tema, mediação das relações sociais. Eu também já falei muito sobre, já defendi essa ideia, mediação de conflitos, mas como essa é uma profissão que leva a gente à reflexão, a gente vai pensando, refletindo, pensando e aí vai superando algumas ideias. Hoje eu não defendo mais a mediação de conflitos. E é importante pensar o seguinte também sobre a mediação de conflitos. Você media que conflitos? Por exemplo, eu não sou mediador nem de conflitos, e nesse caso nem de relações sociais, entre o usuário e o Estado. Meu lado sempre será o lado do usuário. Eu não sou mediador de relações sociais, ou para quem entenda, de conflitos. Eu também usava, Fabiana. Usei até recentemente, também usava o termo mediação de conflitos. Não uso mais. Então, também não posso usar esse termo no que diz respeito aos conflitos entre o usuário e a lei, entre o usuário e o sistema judiciário, entre o usuário e a saúde. Eu sou e posso estar sendo mediador das relações sociais entre usuários e usuários, tendo a família como centralidade e matricialidade familiar. Se existe algum conflito entre um usuário e outro, então vou mediar essas relações sociais, alguma divergência nas relações sociais. Se existe alguma discrepância ou alguma dissonância nas relações sociais, eu vou mediar ali entre os usuários, entre um pai e um filho, entre uma mãe e um filho. Isso eu posso fazer. Agora, entre o usuário e o Estado, não. Porque eu não sou servidor do Estado, não sou justiceiro, não sou mantenedor da ordem vigente, muito pelo contrário. Eu trabalho com direitos sociais, civis e políticos, tenho como instrumento toda a literatura e aportes do serviço social, no enfrentamento das multifacetadas expressões da questão social, na viabilização dos direitos sociais. O objeto do meu trabalho é tão somente o usuário da política pública. Não é o Estado, não é o judiciário, não é a saúde, não são as leis. As leis me servem de aio, como disse Paulo, me servem de instrumento para viabilizar o direito deste usuário. Então, de um modo bem geral, para mim, a questão relacionada à mediação das relações sociais, eu medio as relações sociais entre os usuários, e somente isso. Eu não posso perguntar ou tentar mediar, convencer o usuário a aceitar menos do que é direito dele e defender o Estado a dar menos do que ele deve dar em relação ao usuário. Por isso que eu não medio entre o usuário e o Estado. Eu não posso aceitar menos do que é direito do usuário em relação ao judiciário. E também não posso dar ao judiciário poderes ou opiniões que vão além do meu fazer profissional. Então, quando eu vou para a realidade, eu vou para a realidade não justiceiro, mas vou como um assistente social, na perspectiva da intervenção profissional,
de conhecer o sujeito na sua totalidade e viabilizar o máximo de direitos que ele possuir com relação às políticas de assistência social. E aí, desta maneira, a gente tem uma abrangência maior. Aqui, então, começamos esse vídeo falando sobre o emprego e o trabalho. O que podemos fazer para melhorar as nossas condições de trabalho no Brasil em relação ao serviço social? Precisamos pensar em um fazer profissional de proposição, que proponha e não somente que execute. Né? Criou-se um vício de que o assistente social é o mantenedor da ordem. Tem que cumprir a lei, tem que fiscalizar o Bolsa Família, tem que fazer triagem na saúde, enfim, tem que cumprir as determinações, até de graça às vezes, que eu já fiz aqui a denúncia contra o trabalho análogo à escravidão nos tribunais, imposto aos trabalhadores do SUAS, sem remuneração. Então nós não podemos ficar só no papel da execução. Alguém gritando, faça isso, e a gente sai correndo como ovelhinha para cumprir a ordem dada. Faça aquilo, e os assistentes sociais já disputando aí uma vaguinha de trabalho, saiam correndo para cumprir a determinação de quem quer que seja. Quando alguém disser, faça isso, pense, reflita e questione. Está certo o que estão dizendo, faça? Se não está certo, questione, resista, não se submeta a trabalho indignificante. Não se submeta a trabalhos que desvalorizam o exercício profissional, que empobrecem a coletividade profissional, que vão de encontro ao projeto ético-político, que violam o nosso código de ética, que não respeitam os princípios fundamentais, os 11 princípios fundamentais contidos no código de ética. Pense, reflita, se não respeita a sua profissão, não aceite. Ao fazer isso, você está valorizando a si mesmo, está valorizando a profissão. Ao se submeter como ovelha a tudo que te mandam fazer, daqui a pouco você vai estar limpando banheiro de prefeitura, limpando banheiro de CRAE, de CREAS. Nada contra esse trabalho, é um trabalho digno como qualquer outro, mas isso tem que ser feito por um outro trabalhador que também precisa dessa oportunidade de trabalho e não por você que tem a sua formação, que estudou tanto para chegar lá. É importante nós entendermos isso, porque tem muitos assistentes sociais no Brasil, não são poucos, muitos, que estão trabalhando de graça para os fóruns, porque não tem coragem de assumir uma postura de luta, não tem coragem de assumir uma postura de resistência. Na primeira vez que ele tentou resistir, ele não conseguiu e já acha que não vai conseguir nunca mais. Perdeu a esperança, parou de lutar. Todas as pessoas que conseguem alguma coisa nos direitos sociais ou nas lutas, nunca conseguem na primeira vez, leva tempo. Mas se todos nós resistirmos como uma só voz, com uma só ideia, uma só intenção, uma hora a gente consegue viabilizar os nossos direitos enquanto coletividade profissional. Nós conseguimos, enquanto coletividade profissional, impor a valorização da nossa profissão diante do poder estabelecido pelo Estado. Nós temos a força do conhecimento para combater o poder estabelecido pelo Estado. E isso se faz onde? Como é que se começa isso? Como é que amadurece-se essa ideia do fazer profissional do assistente social? Começa lá na instituição que você trabalha, do micro para o macro, no fazer diário profissional. Na hora em que você recebe uma solicitação para um trabalho que vai além das suas atribuições. Como, por exemplo, do judiciário, obrigando operadores trabalhadores do SUAS a realizar suas funções na elaboração de perícias, de provas técnicas simplificadas, de inspeções judiciais, de avaliação institucional, de benefícios os mais variados, trabalhos que têm que ser, segundo o Código de Processo Civil, por meio de um perito nomeado e remunerado. E é muitas cidades, não são poucas, são muitas cidades, muitas, é grande o número. São mais de 50 mil profissionais do serviço social hoje no Brasil sendo explorados pelo sistema judiciário. Eles se uniram mais à Secretaria de Assistência Social para obrigar o assistente social a trabalhar, ou vai perder o emprego, ou vai ser multado, ou vai ser preso. E, vergonhosamente, muitos conselhos municipal de assistência social também estão unidos aí. O judiciário criou um tal de um acordão que diz que não respeita a decisão de colegiado de classe e aí faz o que quer.
Então o judiciário está se achando no direito de criar lei, trabalhando como legislativo. Quem cria a lei é o legislativo. O funcionamento profissional, colegiados de classe como o Cefez têm o poder de criar regulamentações no que diz respeito à administração, no que diz respeito à orientação dos seus profissionais. E os demais colegiados e poderes têm sim a obrigação de acatar essas decisões. São decisões de colegiados de classe, de categorias profissionais que precisam ser respeitadas. E vergonhosamente o judiciário não tem respeitado as decisões dos colegiados de classe. São decisões que estão na categoria profissional, que estão com base na Constituição Federal, nas demais e muitas leis do Brasil, com cobertura jurídica, que não tem nada de ilegal, muito pelo contrário, totalmente ilegal, e que estão sendo desprezadas e desrespeitadas pelo sistema judiciário brasileiro de forma vergonhosa. É claro que não se aplica a todos, tem muitos juízes, muitos mesmo, uma grande parcela que respeita, mas a grande maioria está utilizando a seguinte frase: não temos obrigação de respeitar ou de nos submetermos a decisões de colegiados de classe. Isso é uma vergonha. E aí, por que dizem isso? Porque criaram uma lei em forma de um acordão, que tem peso de lei, que lhes dá cobertura para isso. Mas o judiciário não tem autoridade de criar lei. Isso é trabalho do legislativo e não do judiciário. Então, eles criaram uma espécie de colegiado de classe para criar uma lei que combate a lei de um outro colegiado de classe. E, nesse ponto, cometeram um erro grave, ético, moral, científico e teórico, que compromete o trabalho de toda a rede socioassistencial, de um lado ou de outro. Então vamos trabalhar juntos para construirmos uma profissão valorizada no Brasil. Muito obrigado, feliz Dia do Trabalho a todos vocês que participaram aqui comigo, não do emprego, nem do empregado. Feliz Dia do Trabalho, da livre iniciativa, da liberdade, da valorização da mais-valia, do retorno pelo esforço empregado na transformação da natureza em produtos de consumo de fato. Não sejamos aquele que constrói, mas que não participa do bem construído. Sejamos aquele que trabalha para construir o bem e participa ativamente do bem, usufrui do bem produzido. Isto sim é uma sociedade com equidade e com justiça. Até a próxima.